Calorosas saudações, meus amigos criadores. Como estão? Tudo bem? Hoje, quarta-feira, dia de mais uma live diária. Como sabem, lives diariamente entre as 19 e 20 horas. Vamos aguardar aqui um bocadinho que o pessoal comece a entrar. Hoje temos aqui um tema que tem a ver com algo que falámos ontem um bocadinho. Tem a ver com máquinas de limpar cimentos. Quem usa, quem não usa, se gostam do resultado, não gostam do resultado, têm tido uma boa experiência, não têm tido, enfim, falem um bocadinho sobre isso, meus amigos, ok? Hilário Moreira, boa tarde amigo, como estás? Tudo bem? Temos também aqui um parceiro comercial que já foi também ontem aqui referido, que é o Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro. É uma loja que trabalha apenas online, tem aqui vários produtos, como produtos da gama Avianvet, tem toda a gama de produtos da Avianvet, tem papas também da Rádio Dissol, tem corantes também à venda e fabrica transportadoras, ou seja, tem fabrico próprio de transportadoras. Portanto, se quiserem entrar em contacto com o Cantinho da Passarada, na pessoa do amigo Rui Ribeiro, peçam amizade no Facebook, pesquisem por Rui Ribeiro ao Cantinho da Passarada, perguntem os preços de produtos que estejam interessados em adquirir e no final digam que vêm aqui da parte do Candeiro Santos Costa e apresentem o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição, ok, meus amigos? António Correia, boa tarde amigo Vitória e amigos criadores. Olá amigo António, como está? Tudo bem? Daniel Barros, boas tardes. Boa tarde amigo, tudo bem? Francisco B, boa tarde Vitória e restantes amigos. Olá amigo Francisco, como está? Tudo bem? João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo João, como está? Pedro Pacheco, boa tarde, como está? Tudo bem? Carlos Almeida, boa tarde, amigo. Antes de iniciar o tema, fiquei com uma dúvida sobre ontem para que serve o protetor hepático e a colina. Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Pronto, o protetor hepático e a colina têm um efeito de preservar a condição de saúde do fígado. Como nós sabemos, as aves em cativeiro, ao contrário das aves selvagens, têm uma grande facilidade em ter comida com muita proteína, não é? Porque nós, criadores, felizmente tratamos muito bem as nossas aves e por vezes colocamos ao dispor das mesmas comidas muito calóricas. O que é que acontece na ave normalmente quando ingere com muita frequência comida calórica? Normalmente o primeiro órgão do organismo das aves a ser afetado é o fígado. E então, por forma a proteger o fígado, porque o fígado é um órgão importantíssimo, é um filtro do organismo, para proteger o fígado, nós normalmente colocamos à disposição das aves com frequência um protetor hepático ou então um produto que também contenha colina, uma vez que a colina também tem esse efeito de proteção hepática, ok? Eloir José Tapar, boa tarde amigos, olá amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Luís Gonçalves, boa tarde a todos, olá amigo, tudo bem? João Carlos Badal, Carlos Almeida, para as aves terem um fígado top, pronto, está aqui o amigo João Carlos. Hilário Moreira, eu nunca usei, já estive para comprar, mas tenho receio, pois não sei se limpam bem as sementes e depois posso estar a dar, por exemplo, pequenas fezes a outros pássaros. Ok, amigo, isto é relativamente ao tema de hoje, meus amigos. Aves Silva, boa tarde a todos. Olá, Aves Silva, como está? Tudo bem? João Carlos Badal, eu uso Cedosol, misturo na água da Pearl Morbid. Pronto, é um dos produtos que contém colina, o Cedosol. Ok? Eu aqui uso o Avisol, mas o Cedosol tem praticamente, se não todas, as propriedades que tem o Avisol. Aves Silva, qual o tema? Pergunta frequente e diária do amigo Aves Silva, que não vê as capas, não vê os títulos das lives, não vê nada. Portanto, o tema de hoje é máquinas de limpar sementes. Já usaram, não usaram, têm, fazem uso, gostam do resultado final, não gostam? Falem um bocadinho sobre este tema hoje, ok? Carlos Almeida, eu com 2 casais apenas uso a técnica da garrafa furada em baixo e o aspirador, ok? Portanto, meus amigos, não esquecer também que no decorrer da live da próxima sexta-feira vamos ter aqui um sorteio para ver quem é que será o vencedor e quem é que irá ficar com uma ave, um canário lizard, que o amigo Nuno Duarte colocou à disposição aqui para ser sorteado.
portanto, na próxima sexta-feira, no decorrer da live, iremos então proceder a esse sorteio para ver quem é que será o vencedor aqui e que ficará com a ave, ok? Como foi falado logo na live a seguir a esta situação, a ave poderá haver duas formas de entrega. Se o criador, a quem sair a ave, quiser a ave já no momento, será o amigo Nuno Duarte a escolher qual a ave que ele irá levar, ok? Se o criador for paciente e quiser esperar até ao final na muda, o amigo Nuno Duarte coloca à disposição do subscritor vencedor a possibilidade de escolher entre 2 a 3 aves que ele coloque à consideração, e o criador poderá ter esse bónus de poder escolher a ave que irá considerar melhor para ficar com ela, ok? Portanto, é tudo uma questão dos amigos depois, ou principalmente da pessoa que ganha o sorteio, querer a ave no momento ou querer aguardar um pouco para ter a ave. Quanto à entrega da ave, se for perto do amigo Nuno Duarte ou aqui da Margem Sul, será fácil a entrega da ave. O amigo Nuno Duarte desloca-se para o Alentejo uma vez por mês e corre várias localidades, portanto poderá entregar se o vencedor for do sul do país. Se for do norte do país, inevitavelmente, se o criador não se deslocar até perto do Nuno Duarte, terão que aguardar pela altura das exposições e eu terei todo o prazer em levar a ave para cima para entregar aqui ao vencedor, ok? Hoje o tempo esteve muito melhor, neste momento estão aqui 28 graus, está maravilhoso, meus amigos. Durante o dia estiveram 32, 33, portanto nada a ver com aqueles dias de 43, 44, 41 que esteve durante o fim de semana e até mesmo na segunda-feira, portanto top, muito bom. Carlos Almeida, já vi, ok. Aves Silva só diz que está em direto. Está lá na capa, se olhar para a capa da live, está lá a dizer máquinas de limpar sementes. Aves Silva, nunca usei a máquina, mas gostava de usar. João Carlos Badal, nunca tive tal aparelho. Agora vamos lá ver aqui. António Correia, uso cálcio mais colina da Pet Cup, ok amigo. Aves Silva, deve-se poupar muito na compra de novas sementes. Paulo Palmeiro, boa tarde amigo Vitor e amigos criadores. Olá Paulo, tudo bem? Aves Silva. Eu utilizo a marca Proepática uma vez por semana, também tenho colina, mas não estou a utilizar. Opa, eu hoje não estou com o telemóvel muito bom. Vou ler aqui os comentários, estão-me a ver aqui um bocadinho aflito. O que é que se passa aqui? Isto hoje não está a funcionar muito bem, meus amigos. Deixem-me lá virar aqui o telemóvel ao contrário para ver se tenho aqui mais alguma facilidade. Mas deu-me aqui um bocadinho para ver se assim consigo. Olha, agora ele nem está a virar. Deixa-me lá ver aqui. Ora, aqui virou. Vamos lá ver se vira. Já está direito. Vamos lá ver se já está melhor. Hilário Moreira, aqui estão 40. Em Ervidel estão 40 graus. Pois, puxado, bem puxado. O problema é que aqui no litoral houve aquela onda de calor, de cerca de 3 dias acima dos 40 graus. Entretanto, como estamos aqui perto da costa marítima, as coisas agora tendem a acalmar um bocadinho. Quem está no interior, como é o caso do amigo Hilário, é complicado, porque estas temperaturas, mesmo que o tempo já não esteja tão ensolarado, que as temperaturas já não estejam tão altas, vai ficar aquele efeito de estufa por mais tempo. Porque eles lá não têm este clima da costa, não é? Da costa litoral, e as temperaturas propagam-se durante mais dias. É complicado. Yuri Carvalho, boa tarde a todos os participantes. Olá amigo, tudo bem? Aves Silva, pois já temos que dar Animastrato, hepático e vinagre de cidra, vitamina A, biomáximos, limão de xirinha. Boa tarde meu amigo Santos. Olá, tudo bem meu amigo, como está? Boa tarde galera.
João Carlos Badal, Elvas outra vez perto dos 40, é outra situação. Elvas também é interior do país, são terras muito complicadas para lidar com o calor. Por isso é que se diz que no Alentejo é que se sente o calor a sério, porque esta situação propaga-se durante mais tempo. Aves Silva, portanto, é dar produtos a mais. Dimentes Chirinho, o que está em direto. Sónia Costa, boa tarde a todos. Olá, tudo bem? Dimentes Chirinha, salve meus amigos. Luís Gonçalves, eu antes de ter máquina de limpar sementes dizia que não era preciso, mas agora todos os dias a uso e acho que para quem tem muitos passarinhos compensa. Ok. Aves Silva, custa 60 euros, deve valer a pena. Nem tudo o que é caro é bom. Atenção, há muitas coisas que são caras e que, no entanto, não são muito boas. Dimentes Chirinha, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é máquinas de limpar sementes. Vocês aí no Brasil têm muito esse hábito de utilizar aquelas máquinas que sopram as sementes, ou nem por isso? Aves Silva, sim Luís, e limpa bem essas máquinas. Aves Silva, lá mentirinha, não me pergunto o tema senão o Vitor zanga-se. Eu não me zango, amigo, está lá na capa, é fácil de ver. Aves Silva, a que tenho visto é tudo a 60 euros. João Carlos Badal, não uso praticamente sementes nenhumas. Luís Gonçalves, temos que ter cuidado com as fezes que devem ser retiradas manualmente e da melhor forma que pudermos. Os comedores das voadeiras não devem ficar em local propício aos pássaros dormirem em cima dele. Ok, amigo? Francisco Bento, nunca tive, mas atenção que ela limpa, mas também mistura as sementes todas, a não ser que limpe gaiola a gaiola. De mentirinha, queria perguntar sobre o London Fancy. Força, amigo. Meus amigos, hoje ainda não pedi likes, é verdade, estou-me aqui a esquecer, não deve estar normal, deve ser da temperatura estar mais amena. Temos 16 likes, não se esqueçam de deixar o vosso like, a ver se conseguimos chegar pelo menos aos 40 likes. Eu já percebi que aqui a média não deverá ultrapassar muito e fugir muito dos 40 likes por live. Portanto, vamos aqui com 17, vamos lá em força. Quem ainda não deixou o joinha, deixem aí por favor. Luís Gonçalves, isso faz com que essa comida seja lixo. Continuando aqui a sequência da linha de pensamento que o amigo estava a ter, temos de ter cuidado com as fezes que devem ser retiradas manualmente e da melhor forma que pudermos. Os comedores das voadeiras não devem ficar em local propício aos pássaros dormirem em cima dele. Isso faz com que essa comida seja lixo. Aves Silva, mas gostaria antes de comprar de saber se limpa bem mesmo as sementes. Edmilson Oliveira, boas amigos, eu ainda no trabalho. Olá amigo, como está? Tudo bem? João Carlos Badal, a temperatura por esta zona é de imenso calor, temos mesmo de ser rios. Vocês e os passarinhos, é verdade, amigo. Aves Silva, como Luís, de mentirinha, aqui tem muitos que usam mais, mas boa parte abandonou. Aqui usam bastante elas germinadas ou na farinhada úmida. Pois, no Brasil, os amigos criadores do Brasil têm muito hábito de, ao invés de usarem sementes, não todos, mas muitos deles, ao invés de usarem sementes, mistura de sementes, usam a farinhada, a chamada farinhada úmida, e alimentam os pássaros durante o ano todo com essa farinhada. Aves Silva, mas essas máquinas também retiram os resíduos como fezes? De mentirinha, pois, abandonaram as sementes secas, muitos criadores, exato. Luís Gonçalves, nas voadeiras, colocarmos comedores compridos acima dos peleiros é um erro, pois os pássaros vão lá dormir e largar fezes e fazer cocó, exatamente. De mentirinha, esperar a live de perguntas e respostas. Isso foi ontem, amigo. Se calhar amanhã ou depois da manhã temos aí outra. Não, mas se quiser falar sobre os London, falo, pode deixar aí a questão, amigo, não há problema algum. Aves Silva, e farinhada é papa aqui em Portugal. É um bocadinho como as pearls, podemos dizer que é um bocadinho como as pearls. Lá no Brasil já existem muitos criadores que utilizam as pearls praticamente todo o ano para alimentar os canários. Há muitos criadores que aderiram apenas a isso e deixaram de dar sementes. Paulo Palmeira, eu nunca tive. É um bocadinho diferente da estrusada que nós aqui temos, porque a estrusada que nós aqui temos normalmente damos seca, é tipo biscoito, é tipo como os biscoitos damos aos cães, só que em ponto pequeno. Eles lá não, eles lá usam um tipo de estrusada, mas é uma estrusada úmida.
Paulo Palmeira, eu nunca tive, nem nunca fui adepto de ter, nem gosto de juntar as sementes de cada buraco porque pode alguma ave estar alterada e prejudicar as restantes. Ok, amigo? Nuno Duarte, boa tarde, amigos. Só consegui chegar agora. Olá, amigo, como estás? Tudo bem? Já falei aqui na situação do sorteio de sexta-feira e depois ia-te pedir só o favor de voltares a deixar aqui as localidades por onde passas quando vais uma vez por mês ao Alentejo, para, se o vencedor do sorteio morar numa dessas localidades, saber que poderá entrar em contato contigo para tu entregares a ave, ok? Nuno Duarte, já tive uma máquina artesanal feita com ventoinha de computador. Também já tive uma assim. Aves Silva, já respondeu, não sabia. João Carlos Badala, farinhada em Portugal é o substituto das sementes, como por exemplo o Pro Completo da Pineta. Aves Silva, já tiveste, Nuno, que tal vale a pena a máquina? É fácil de usar. Dime Mentirinha, aqui usa bastante farinhada extrusada, grito mineral e sementes só na farinhada úmida. Alguns usam os três e colocam semente seca uma vez por semana. Ok? Meus amigos, como eu tinha referido no início da live, hoje temos aqui o parceiro comercial Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro. Ele tem vários produtos à venda e está a oferecer 5% de desconto em todas as compras que fizerem na loja virtual. É uma loja virtual, não é uma loja física. Vocês poderão ir ao Facebook e pesquisar por Cantinho da Passarada ou por Rui Ribeiro, que irá ter o logotipo igual ao logotipo que está na capa da live. Peçam amizade e perguntem os produtos que têm interesse, perguntem se o amigo Rui tem. Ele, basicamente, aquilo que me disse para eu publicitar aqui foi toda a gama dos produtos da Avian Vet, papas da Rádio Dissol ele também costuma ter. Ele também costuma ter rações, mistura de sementes, corantes também, e ele faz fabrico próprio de transportadoras. Portanto, ele há zonas perto onde ele mora, eu penso que ele mora um bocadinho lá para o norte, ele poderá ir entregar, porque ele aos fins de semana normalmente faz uma rota e passa por vários sítios para deixar as encomendas que fizeram durante a semana, mas ele também pode enviar os produtos por transportadora para vocês, ok? 18 likes, meus amigos, vamos lá. Quarta-feira, um dia bom, um dia ameno, está melhor, pelo menos aqui do centro para cima. Portanto, vamos aproveitar aqui o bom feeling, um bom ambiente e vamos lá participar aqui na live. Ora, de mentirinha, aqui usa bastante farinhada e extrusada, grito mineral, já tinha dito, ok. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, temos amizade no Facebook. Aves Silva, mentirinha, usa as sementes junto com a farinhada. Nuno Duarte, não gostei muito da máquina por ter poucas aves, depois optei pela garrafa. Neste momento prefiro peneirar e soprar. E mentirinha, a minha dúvida, amiga, é sobre a seleção dos canários London Defense e quais as qualidades você observa para manter e melhorar o plantel. Ok, amigo, primeiro tem que ter em consideração aves que geneticamente, quando nascem, já apresentam algum nível de oxidação nas patas e no bico. É sinal que geneticamente estão mais propensas a oxidar melhor quando forem adultas. Okay? Depois, na formação dos casais. A formação dos casais no London Fancy, existem várias formas de fazer casais corretos para conseguirmos obter London Fancies clássicos. Os melhores casais todos são aqueles que são constituídos por uma ave melânica, uma ave clássica, ou seja, uma ave o mais limpa possível de riscas melânicas no corpo, que seja toda limpa, que seja lipocrómica no corpo e só ter melanina nas asas e nas penas da cauda, com uma ave spangleback. Uma ave spangleback é uma ave malhada, ou seja, tem lipocrome e tem manchas melânicas misturadas. Este é o casal que irá dar uma maior percentagem de crias clássicas, ok? Depois também poderemos fazer o cruzamento de ave clássica com uma ave melânica, que é uma ave 100% melânica. Também irá sair uma determinada percentagem de London Fancies clássicos. Depois podemos juntar dois spanglebacks, ou seja, duas aves malhadas.
E podemos ainda juntar uma ave Spangleback, uma ave malhada, com uma ave melânica. Ok? Portanto, é muito importante este fator quando estamos a formar os casais. O porquê de usarmos aves Spanglebacks e aves melânicas e, por exemplo, não fazer um casal de duas aves clássicas? Porque a lógica era que, se juntarmos uma ave clássica com outra ave clássica, a probabilidade de saírem mais descendência clássica seria maior, certo? No entanto, para o fator das zonas de marcação terem penas melânicas, ou seja, as penas melânicas aparecerem nas penas das asas e nas penas da cauda, teremos que usar sempre aves Spangleback ou aves melânicas. Se juntarmos duas aves clássicas, o que irá acontecer é que, ao invés de termos apenas penas melânicas nas asas e penas melânicas na cauda, irão aparecer também penas lipocrómicas. E isso é um defeito muito grave no London Fancy. Se quisermos, imaginemos que sai uma ave do cruzamento de duas aves clássicas toda limpa, toda amarela ou toda branca, e que só tem penas melânicas nas asas, nas penas das asas e nas penas da cauda. Mas, se aparecer uma ou duas penas lipocrómicas no meio dessas penas melânicas, a ave, quando for a exposição, não vai ser desclassificada, mas vai ser penalizada por esse fator. Okay? Portanto, ao invés de ser uma ave supostamente campeã, por até apresentar o corpo todo limpo de melanina, apresentar as partes córneas, o bico, as patas, as unhas devidamente oxidadas, mas como apresenta ali algumas penas lipocrómicas no meio das penas melânicas, essa ave vai ser severamente penalizada em termos de pontuação e não irá conseguir ganhar. Ok? Porque a tendência, sempre que juntamos duas aves clássicas para criar, é que saiam várias aves com essas penas lipocrómicas. Portanto, teremos sempre que fazer uso das aves Spangleback e das aves melânicas. Depois, nesta fase, é uma fase muito inicial ainda desta raça, não há assim muito mais que tenhamos que saber. Pronto, as aves, quanto mais larga for a estrutura da cabeça, melhor. É difícil porque as aves têm uma tendência a terem a cabeça muito estreita, portanto, teremos que selecionar para a criação aquelas aves que tenham mais largura de cabeça. A ave anda ali à volta dos 14 centímetros, mais ou menos, 13, 14 centímetros, portanto aí também não há problema. Não selecionar aves que tenham unhas claras, também é importante essa situação, ok? Porque são penalizadas também, portanto teremos sempre que selecionar aves com as unhas oxidadas, escuras, negras, ok? E basicamente é por aí, meu amigo. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Rui Rocha, boa tarde, Vitória e todos os queridos amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? De mentirinha, aves uso com farinhada úmida. Aves Silva, pois já falaram da garrafa, mas parece complicado. Francisco Bento, eu uso a ração única da Rádio de Sol, mas durante a criação ainda dou só alpiste e aveia em comedor separado. Olá, amigo Francisco, como está? E mentirinha, porque nem só de clássico vive o plantel. O que você busca é um clássico, em um Spangleback e um melânico. Pronto, as características depois você tem que procurar nos três tipos de London Fancy que existe, ou seja, uma ave clássica, uma ave Spangleback ou uma ave melânica, você tem que procurar as aves que têm uma maior oxidação, as aves que estão dentro daquele comprimento que o standard exige, os tais 13, 14 centímetros, as aves que apresentem uma cabeça mais larga, ok? Portanto, são estes fatores. A mesma situação de não haver penas lipocrómicas nas zonas de marcação, porque isso irá penalizar a ave e pode ser passado geneticamente depois à descendência. Portanto, nós vamos à procura, tanto nas aves clássicas, como nas aves Spangleback, como nas aves melânicas, nós vamos à procura destes fatores que são comuns aos três tipos de Spangleback que existem, ok? Pimento de cheirinha, grito é separado, aves
cada um em seu comedor. Aves Silva, pois a máquina deve ser boa para quem tem bastantes aves. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, tenho que depois enviar o que prometi. Aves Silva, é verdade, o Paulo tem uma surpresa para o Nuno. Conversas secretas. Nuno Duarte, Vitor, deixei de usar máquinas e garrafas e até acho que funciona muito bem. A razão que me levou a deixar de usar foi que a comida acaba por ficar algum tempo parada com toda a sujidade misturada. Ok, amigo? Dimensão Chirinha, mas como você seleciona para deixar no plantel? O melânico tem que ser muito oxidado. Sim, porque a oxidação não se dá apenas nas partes córneas, também se dá nas penas melânicas, por exemplo, na ave melânica em todo o corpo, não é? Quanto mais eu verificar que a ave é mais negra, mais escura, mais melânica, são essas aves que ficam aqui no plantel. Relativamente às aves Panglebeck, são as penas melânicas nas asas e na cauda. Quanto mais negras forem, mais eu quero essas aves que fiquem aqui no plantel. Os clássicos, exatamente a mesma coisa. Por exemplo, se tiver uma melanina castanha, uma melanina canela, eu já não quero tanto essas aves. Eu quero aves mesmo com melanina escura, com melanina negra, o mais negra possível, ok? E isso, os produtos que nós administramos às aves para ajudar na oxidação das partes córneas também ajuda a oxidação da plumagem. Mas o que se pretende é ter sempre aves com uma carga melânica escura o mais possível, ok? Meus amigos, 24 likes, quem ainda não deixou o seu joinha, deixem o vosso joinha aí, por favor, a ver se pelo menos conseguimos chegar ali às 45 likes, porque já percebi que serão mais ou menos os likes que iremos ter aqui por live, ok? Portanto, quem ainda não deixou o joinha, basta clicar aí no botão do gosto, ok? Rui Rocha, eu já tive a máquina de limpar sementes, depois já tive perto de 100 casais de canários, cada um da sua espécie, tipo colecionador. Quando morava na vivenda, poupa-se muita semente. Aves Silva, mas se não fosse tão cara a máquina, até gostava de experimentar, pois eu, apesar de ter poucas aves, gasto muita mistura. Diga-me uma coisa, Aves Silva, você tem comedores de gaveta, certo? Certo? E os seus comedores são abertos por cima ou têm tampa? Porque isso não é normal com tão poucas aves gastar assim tanta comida. Porque se tiver comedores abertos, é normal que os pássaros querem escolher as sementes que preferem e vão mandar muitas sementes para fora. Mas se tiver comedores de gaveta com tampa, que é aquele telhadozinho que se põe por cima da parte de baixo onde ficam as sementes, essa tendência de a mandarem muitas sementes para o chão já não acontece com tanta frequência. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, já imagino o que seja e estou super curioso para ver. Aves Silva, isto superar todos os dias ainda me faz muita confusão. Isso é a vida de um criador de aves, meu amigo. João Carlos Badal, gamezinhos. Pois, olha, se tivesse gamezinhos eu queria ver como é que se orientava. Gamezinhos é o que o Paulo Palmeiro vai oferecer ao Nuno Duarte. Nuno Duarte, vou meter na minha página do Canaril. Aves Silva. Oh Nuno, diz aí o que é a surpresa. Pá, é entre eles, não temos que saber. Então depois se o Nuno quiser divulgar, divulga. Luís Gonçalves, é preciso ter cuidado para não colocar demasiada comida. O ideal é eles comerem quase tudo no próprio dia. Quanto menos comida aproveitarmos para o dia seguinte, melhor. Aves Silva é um Gloucester. Rui Rocha, a máquina é um investimento a médio e longo prazo, mas compensa. Depois, como fui morar para um apartamento, tive de vender tudo a baixo custo. Fiquei com uma dor no coração tremenda. Não é fácil. Nuno Duarte, Aves Silva, eu não sei o que é, só imagino. Aves Silva, Luís, em quantos dias utiliza a máquina? Aves Silva, acho que o Paulo queria Gloucesters, portanto deve ser um Gloucester. E já agora, voltando a ontem, quantas vezes por sementes, Luís, muda a mistura do comedouro? Rui Rocha, Aves, for ao OLX, existe um senhor que vende máquinas a 80 euros e também gaiolas em PVC, à medida que quiser. Aves Silva, Luís, então colocar poucas sementes diariamente nos comedores. Rui Rocha, Nuno, chegou a anotar o meu número de telemóvel que enviei ontem na live. Aves Silva, Rui, boa tarde. Luís Gonçalves, eu uso todas as manhãs, dou um junto de comida para limpar de gaiolas diferentes e passo um pano com vinagre de limpeza para desinfetar a máquina no final. Aves Silva, 80 é muito caro, já vi bastantes por 60 euros. De mentirinha, entendi, meu amigo, obrigado pela atenção. Ora é essa, amigo.
Aves Silva, não vi número de telefone, batota. Rui Rocha, Aves, também temos de ter em conta a qualidade da máquina. Se não for minimamente boa, é estar a gastar dinheiro à toa. Aves Silva, hoje já perdi um sorteio, portanto não vou perder o da sexta. Dom Duarte, Vítor, falando em oxidação, dás os oxidantes desde o primeiro dia ou costumas dar só depois do quinto dia? Não, eu estou desde o primeiro dia. Aliás, eu começo a dar aos pais ainda antes da fêmea colocar os ovos. Eu estou num processo de aprendizagem também, amigo. Como sabes, eu comecei a criar aves que têm que ter oxidação, né, que têm que levar oxidação há 3 anos, desde que obtive os London Fence. Eu nunca tinha mexido em oxidação. Vou ouvindo daqui, vou ouvindo dali, ouço o criador A, ouço o criador B, ouço o criador C e tenho estado a tentar criar a minha própria metodologia. No primeiro ano, eu só comecei a dar produtos para a oxidação quando as aves juvenis já estavam independentes. A coisa não correu muito bem, reconheço que não correu muito bem porque fiz a comparação, entretanto, com as criações do ano passado e a coisa não correu muito bem. O ano passado comecei a dar quando as crias nasciam. A coisa já correu melhor, fui 3 vezes campeão mundial, mas eu ainda quero melhorar. E então, este ano apliquei a metodologia de começar a dar os produtos para oxidação ainda aos pais, quando junto os casais, ainda antes da fêmea ter colocado os ovos, porque na minha cabeça, e vamos ver se dá certo, só agora depois quando os pássaros passarem a muda toda e eu verificar o resultado final da oxidação é que vou perceber, mas na minha cabeça a ideia é: eu vou dar os produtos da oxidação aos pais, que vão ficar armazenados no fígado, por sua vez vão passar nos seus genes quando estiverem a acasalar para a formação do ovo, e aquele embrião vai ter logo à partida, para além de ter a genética para tentar ter logo uma boa oxidação, não é? Também já ter esses produtos no seu organismo para acelerar esse processo de oxidação. E então este ano fiz assim. Agora vamos aguardar pela parte final da muda para ver se eu noto uma oxidação ainda melhor que a oxidação que consegui obter o ano passado. Se correr bem, vou manter esta estratégia. Se não correr bem, lá terei que para o ano voltar aqui a experimentar outra metodologia até encontrar aquela que eu me revejo e aquela que eu acho que seja a certa. Portanto, este ano é antes ainda da fêmea colocar os ovos. Começo logo a dar na papa, na água de beber, começo logo a dar os produtos para oxidação aos pais, para os pais depois passarem para o embrião. De mentirinha, eu é que vou ganhar, esse lizard é meu. Aves Silva, mas a pessoa que vende é de confiança aqui no Norte. Rui Rocha, Aves, eu coloquei para quem quisesse ficar com o número. De mentirinha, boa pergunta, Nuno. Luís Gonçalves, Aves Silva, quanto mais comida tiverem à disposição, mais sujam. Não me preocupam as cascas, mas sim as fezes na mistura. A quantidade ideal faz com que o desperdício seja menor. De mentirinha, quais oxidantes pode dar desde o início? Pronto, os produtos que aqui uso não sei se existem aí no Brasil, mas eu uso o Black Noir, que é da Pineta, da marca Pineta. Utilizo também o Black Magic, que é de uma marca alemã, que eu agora não sei dizer o nome. Utilizo aqui um líquido para pôr na água de beber da Legazin, para pigmentar. E utilizo também a planta Polígono Alberti, que é uma planta que os criadores de Lizard administram às aves também para ajudar na oxidação. E algas marinhas, basicamente é o que eu estou aqui a dar assim de base. A planta Polígono Alberti, eu colho alguns rebentos e coloco pendurado nas grades da gaiola. Os passarinhos adoram andar ali. Já percebi que a parte dos rebentos é a parte que mais oxida. Se dermos só folhas ou se dermos ramos secos, secos não, mas mais duros, com folhas, não ajuda tanto a oxidação. E já percebi que o que oxida mais é os rebentos, quando os novos ramos estão-se a formar, mas ainda estão muito tenrinhos, e quando a planta começa a libertar aquela flor branca. Aquela flor branca faz lembrar um bocadinho como o Saramago faz o efeito para os pintarroxos ficarem com o peito todo vermelho. O branco da Polígono Alberti
faz exatamente o mesmo efeito, ouviste, Nuno? Mas pronto, é estes pigmentos todos que eu dou logo desde o início, ainda antes de nascerem já estou a dar aos pais, para os pais passarem para os filhos. Mas é como eu digo, eu sou iniciante nisto, eu estou há 3 anos a brincar com a oxidação. Tenho ouvido muito e depois é aquilo que eu aconselho muitas vezes. Ouve-se daqui, ouve-se dali, ouve-se daquela, retira-se um bocadinho daqui, um bocadinho dali, um bocadinho daquela, quando não se tem uma metodologia. E vai-se tentar criar a própria metodologia. Quando já se tem uma metodologia, não inventem, pelo amor de Deus. Se tem a vossa metodologia e se funciona bem, pá, não inventem. Luís Gonçalves, esteja à disposição dos pássaros no máximo 2 dias. Aves Silva, não, Vitor, a minha eterna dúvida é saber quantas vezes muda as sementes por semana. Tenho medo que os pássaros passem fome. Até, mas lá está. Mas a questão é, se você diz que está a gastar muita comida, você vê muita comida no fundo da gaiola. É isso é que eu não consigo perceber. Nuno Duarte, até para os comedores normais já existem umas tampas que encaixam por cima e fazem o efeito dos comedores de gaveta. Pronto. Aves Silva, então coloco sementes dia sim, dia não. Paulo Palmeira, Aves Silva, não estou a criar nada. Ora, temos aqui o amigo Rui Rocha a perguntar ao Aves Silva quantos casais tem. Tenho poucas, Rui, 6 contando com um bico curvo. Vitor Fialho, boa tarde, Vitor e restantes criadores. Tenho máquina ali para sementes, é muito eficaz, recomendo. Olá, amigo Vitor, como está? Tudo bem? Obrigado pelo seu comentário. Meus amigos, 27 likes. Vamos lá ver se alguém ainda não colocou o like. Se ainda tiverem no bolso o likezinho para colocar aqui, cliquem aí no botãozinho do gosto e deixem o vosso joinha para ver se conseguimos chegar aos 40 likes, ok, meus amigos? Para além dessa situação, hoje temos aqui o parceiro comercial Cantinho da Passarada, do amigo Rui Ribeiro. É uma loja virtual, mas tem bastantes produtos. Tem a gama toda da Avianvet, tem várias misturas de sementes, tem corantes, tem papas da Rádio de Sole. O amigo Rui Ribeiro fabrica transportadoras, ou seja, tem fabrico próprio de transportadoras. Ele, na zona onde eu resido, que é no norte do país, eu não sei dizer onde é exatamente, ele costuma fazer algumas rotas para entregar material que lhe encomendem, mas também faz uso de transportadoras se o pessoal for um pouco mais longe, ok? Portanto, se quiserem entrar em contato com ele, pesquisem no Facebook por Rui Ribeiro ou Cantinho da Passarada, solicitem amizade, perguntem se têm os produtos que vocês normalmente costumam usar e se tiverem, e se ele tiver, aproveitem o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição, 5% de desconto sobre toda a gama de produtos que a loja Cantinho da Passarada tem à venda, ok? Portanto, vamos lá continuar aqui com os comentários. Aves Silva também não, e não queres o número para quê? Hoje não há subordinados, subornos quis dizer. Rui Rocha, 6 aves ou 6 casais. Aves Silva, olá. Vitor Fialho, então a máquina limpa bem as sementes, limpa todos os dias. Francisco Bento, vou ter que sair, amigo. Boas para todos. Um forte abraço, amigo. Obrigado por ter estado presente. Aves Silva, o Rui faz-me rir, 6 casais. Nuno Duarte, eu também dou antes, começo 2 meses antes e paro no dia anterior à nascença e depois volto a dar 5 dias depois. Este ano tenho optado por, depois dos 5 dias, dar umas papadas com oxidantes. E paras por algum motivo, amigo? Aves Silva, o Rui quantas tem? Mentirinha, disse ontem que me dava o lisar dele. Rui Rocha, Aves, você gasta o quilo de sementes todo, depois guarda tudo num recipiente. Quando acabar, você pega na máquina e limpa esse quilo que usou. Depois volta a dar novamente às aves. Aves Silva, o Rui faz criação de quê? Nuno Duarte, Rui Rocha, se quiser, pode deixar novamente o número. De mentirinho, o que é rebentos? Rebentos são aqueles troncos pequeninos da planta que rebentam, ou seja, que estão a crescer do início. Normalmente são mais tenrinhos, são mais molinhos. E os London Fancy adoram ir morder. Se eu puser um ramo
mais duro, e se puser um rebento, um ramo mais madurinho, ou seja, mais novo, eles vão ao ramo mais madurinho, ok? Rui Rocha, Sete Canários. Aves Silva, agradeço como se faz, Rui. Rui Rocha, veja acima, Nuno, já deixei. Aves Silva, Rui só tem Sete Canários. Hilário Moreira, as plantas nortenhas são muito boas. Hilário foi uma das pessoas que me ajudou aqui do início relativamente à planta Polígono Alberti, porque o pai dele é criador de lizards, mora em Viana do Castelo, e fizeram-me o favor, tanto numa primeira fase, de me fazer chegar algumas plantas, salvo erro duas, não foi Hilário, da Polígono Alberti. Ainda eu estava a morar no Samoco, ainda tinha as aves do antigo Canaril. E depois, o ano passado, ajudaram-me grandemente, porque dessas duas plantas uma morreu, só uma é que vingou, e eu, para não estar a explorar muito a planta, não quis estar sempre a cortar rebentos para não estar a matá-la, e tanto o Hilário como o pai dele é que foram umas almas caridosas e passaram a época praticamente toda da muda a enviar-me caixas do CTT cheias de bocados de planta, ramos e tudo mais, com folhas, com flor e tudo mais, para eu conseguir ter aqui a planta para pigmentar durante a altura da muda. Portanto, eu tenho a agradecer muito tanto ao Hilário como ao pai dele. Ora, Luís Gonçalves, e não acha, Vitor, que esses produtos para oxidação não vão dificultar a sua vida na seleção de aves naturalmente mais oxidadas? É provável, também já pensei nisso, amigo. Mas eu neste momento, como estou no início, e quero já competir em alto nível para tentar manter-me no top de criadores de London a nível mundial, estou aqui a tentar arranjar uma técnica, estou a tentar arranjar uma forma. Até porque eu depois consigo identificar aquelas aves que efetivamente têm genética para pigmentarem melhor ou não. E eu consigo verificar essa situação quando estou ali naquela fase em que acaba a altura das exposições e estou naquela fase de escolha dos casais e formação dos casais. E nessa fase eu não dou os produtos para oxidar. E então normalmente a oxidação vem por aí abaixo. Nas aves que geneticamente não têm grande tendência para ficarem oxidadas, mas mantém-se naquelas aves que têm tendência genética para continuarem bem oxidadas. Pelo menos é nesse timing agora que eu tenho conseguido verificar aquelas aves que têm uma maior propensão genética para manterem a oxidação, para terem uma oxidação mais evidente, relativamente àquelas aves que não têm essa propensão genética. Mas sim, também já pensei nisso, amigo. Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Nuno Duarte, eu acho que o Ave Silva gasta muita comida por deitar fora o que está no comedor. Será isso, amigo? Pois eu também não percebo. 6 aves e está-se a queixar que consome muita comida, também não estou a perceber. Por isso é que eu queria entender que tipo de comedores são, se sopra, se não sopra. Não percebo. Acho que para 6 aves não vale a pena ter uma máquina de limpar sementes, a sério. Aves Silva, pois, não me entra na cabeça, tenho mesmo que mudar para os comedores automáticos, devo preocupar-me menos. Rui Rocha, agora só comecei a criar canais novamente este ano, estive 2 anos e meio sem criar, nada, depois de vender tudo, fiquei traumatizado, só que depois tenho uma vizinha que tem um canário e o bendito ficava a cantar o dia todo a desafiar-me, então falei com a minha esposa e comecei a criar novamente. É o bichinho quando cá está não vale a pena. Ora, Nuno Duarte, de mentirinha, os rebentos, os brotos novos, exatamente, não sei se é assim que fala aí, ramos a nascer. Aves Silva, Rui, pois compreendo, ainda bem que voltou. Rui Rocha e o bendito, pois já tinha dito esta parte. Aves Silva, muito bem, Rui. E vais criar o quê? Vitor Fialho, não limpo todos os dias, junto numa caixa 2 a 3 kg, depois limpo. Aves Silva, já a troca de números para o sorteio. Nuno Duarte,
paro por achar que pode ser forte demais para uma pequena ave em deformação. Se as frutas fazem mal, imagino que os corantes façam pior. Eu não vou tanto por aí, porque é assim, não são produtos artificiais, ou seja, quimicamente produzidos pelo homem. Os produtos oxidantes são basicamente derivados da planta Polygonum alberti, algas marinhas e por aí fora, extrato de ervilha e outras coisas mais. Portanto, é tudo à base de produtos naturais. Não é à base de produtos químicos, como a cataxantina, que é um produto químico. A cataxantina não nasce, não é o extrato de uma planta ou não nasce de uma árvore, né? É um produto químico que o homem fabrica artificialmente para proporcionar. Relativamente aos produtos de oxidação, não, são todos à base de produtos naturais, portanto não irá fazer tanto mal como, por exemplo, os corantes artificiais. Ora, vamos ver. Aves Silva, junta as sementes todas, Vitor. Rui Rocha, nada disso, sabes? É para se alguém quiser falarmos pelo zap sem ser pela live. Aves Silva, e não ficam velhas as sementes se as guardar durante tanto tempo? Então, mas para as sementes ficarem velhas, Aves Silva, você tem que guardar as sementes durante anos. Que as sementes estiverem bem acondimentadas. É a mesma situação do que numa saca. Podem durar 1 ou 2 anos, aquilo tem uma validade grande. Desde que não apanhe umidade, não estejam expostas ao calor e tudo mais, as sementes não se estragam assim de um dia para o outro. Só se arranjar um recipiente, um balde com uma tampa e colocar para lá as sementes até estar cheio e depois soprar na máquina de sementes, essas sementes não se vão estragar assim do dia para a noite. Se estiverem bem acondimentadas, num local seco e escuro, aguentam perfeitamente. Você, Ave Silva, você cria aqui, fica aqui com uns bichinhos na cabeça que tudo lhe faz espécie, é incrível. Isto ao fim e ao cabo é tão simples. E muitas vezes você complica aqui as coisas todas. É incrível, amigo. Ora, Nuno Duarte, o pessoal hoje está sumido, ainda poucos likes. Hoje estamos nos 27, hoje não saímos daqui. Aves Silva, Zap, essa é nova, é brasileiro. Rui Rocha, aves, as sementes bem condicionadas e secas duram bastante tempo. Nuno, como a temperatura baixou, foram todos para a praia. Sim, e eu não digo que tenham ido todos para a praia, mas se calhar já temos aqui muitos amigos criadores que estão de férias, não é? E estão de férias com a família, se calhar não têm muita paciência para estarem numa live a falar de passarinhos a esta hora, é normal. Aves Silva, agradeço Rui, pois tenho trauma, pois já me apareceram uns peixinhos pretos nas sementes, por isso não gosto de guardar. Pois, mas isso não é por guardar, isso é porque a qualidade das sementes não é boa, das sementes que está a adquirir, provavelmente. É o gorgulho, ou gorgolho, ou lá como é que se chama, e são os peixinhos pretos que isso arrebenta com as sementes todas. Isso normalmente aparece muito, aparece em maior quantidade naquelas sementes de qualidade mais duvidosa, ou que estão mal armazenadas. Porque se você diz que compra aos 5 quilos, o sítio onde compra, o que é que o comerciante provavelmente faz? Pega numa saca, abre a saca e se calhar coloca aquilo em sacos de 1 quilo, ou até pode colocar em sacos de 5 kg, ou se calhar até tem aquilo dentro da saca aberta, ou dentro de uma caixa onde esvazia para lá tudo, e quando você lá vai diz que quer 5 kg de mistura, ele chega lá, pesa os 5 kg e vende-lhe. O que é que acontece? Isso está aberto, começa a levar com umidades que existam no ar, com isto e com aquilo, e começa a aparecer o gorgulho, começa a aparecer essas coisas todas. As sementes começam a ganhar mofo, algumas podem começar a germinar se apanharem um excesso de umidade e por aí vai, ok? Por isso é preciso ter muito cuidado e muita atenção onde compramos as nossas sementes. Rui Rocha, 6 aves não é aconselhável ter máquina. Aves Silva, Vitor, não são 6 passas, são 6 casais, ok. É o dobro e ainda tenho de bico curvo. Aves Silva, são comedores normais, sim, fechados. Pronto, então como é que gasta tantas sementes? São os pássaros que estragam, a tentarem ir escolher as sementes. Você, como é que você faz? Você já compra uma mistura feita ou é você que está a fazer a mistura? Se for você que está a fazer a mistura, se calhar está a pôr
uma quantidade superior de um tipo de sementes que as aves mais gostam e depois acabam por estragar as outras, nomeadamente a mandá-las para fora do comedor à procura daquelas que mais gostam. Poderá ser isso. Se calhar, se for o caso, que eu não sei, se for o caso de estar a fazer a sua mistura de sementes, se calhar desista desse projeto e começa a comprar uma mistura de sementes balanceada e equilibrada e começa a pôr à disposição das aves. E pronto, não sopra, pois, por isso é que gasta muito, claro. Troca as sementes dia sim, dia não. Então isso é uma barbaridade em sementes, em gastar sementes. Tem que soprar. A vida de um criador é andar a soprar sementes. Rui Rocha, aves, esses bichinhos já vinham nas sementes. Pronto, era o que eu estava a explicar. Quando compram na loja, de certeza absoluta. Eu compro 1 quilo de cada vez para não estar muito tempo reservado enquanto só tenho 7 pássaros. Aves Silva, sim, estava bem fechado e tinha uns bichos e borboletas. Pois, exatamente. Hilário Moreira, eu tenho 12 casais e apenas limpo os pássaros às quartas e sábados e uso a peneira para limpar. Nuno Duarte, sim, mas principalmente couve, supostamente não se deve dar nos... Mas isso é diferente, amigo. Aí já estamos a falar, espera aí. É uma coisa diferente. Uma coisa é estares a dar um produto para oxidação que é seco. Ok? Outra coisa é tu estares a dar seja cenouras, seja maçã, seja alface, seja couves. Mas deixa-me acabar de ler o teu comentário. Porque isso são tudo produtos que provocam diarreia nos primeiros dias de vida das aves. As aves ainda não têm o seu sistema metabólico totalmente desenvolvido. E se nós vamos dar essas bombas, deixa-me lá ler, sim, mas principalmente couve, supostamente não se deve dar nos primeiros 5 dias, dei o meu pensamento, mas penso que as palitadas depois do quinto têm feito alguma diferença. Mas aí é diferente, amigo. Não é aconselhável dar qualquer tipo de fruta, verduras, legumes, nos pelo menos 3, 4 primeiros dias de vida das crias, ok? Porque as crias ainda são muito pequeninas e se tiverem uma diarreia durante esses dias por ingerirem esse tipo de produtos, que são mais líquidos, não é? E têm tendência a provocar diarreias, elas podem logo morrer. Isso é uma situação completamente diferente, ok? Agora, os produtos para oxidar são produtos secos. Não estamos a dar nada que seja úmido como uma maçã e que pode provocar diarreias, ok? Ou uma couve, ou uns brócolos, ou uns espinafres, uma alface, uma cenoura e por aí fora, ok, amigo? Aves Silva, mas Hilário reutiliza as mesmas sementes. Rui Rocha, Vitor Guardo também. Tem que ver, amigo, por acaso, lá está, como eu estou aqui, de volta aqui, depois um amigo se me puder mandar uma mensagem, tanto ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou até se quiser depois quando a live terminar e passar para o vídeo lá no canal, se quiser lá deixar o número de telefone, até fica depois para sempre para todos poderem ver, porque aqui estes comentários irão acabar por desaparecer. E depois da live ser processada e transformar-se em vídeo lá no canal, o amigo depois ponha lá nos comentários e todos conseguem ver, ok? Aves Silva, os 5 kg vêm em saca fechada, não é avulso. Pois, então não sei que mistura é que está a utilizar. É isso é que é preciso saber. E normalmente essas sacas de 5 kg, eu não confio muito nessas sacas de 5 kg, mas pronto. É importante saber primeiro qual é que é a mistura. É que para virem com borboto e para virem com aboas, é porque a mistura já nem é grande coisa, Aves Silva. Você tem que compreender que alguma coisa aí está errada. Primeiro, você troca as sementes e não sopra. Logo um erro. Portanto, se está a deitar fora, dia sim, dia não, deita fora o que está no comedor e volta a encher, até isso é um dispêndio brutal de deitar sementes boas fora. Começa logo por aí. Depois você está a dar às suas aves uma mistura que vem cheia de borboto e cheia de aboas. Isso também não é normal. É sinal que a mistura também não é grande espingarda, como se diz aqui no sul, não é? Japtuno, quando comprava a mistura ao quilo, tinha o mesmo problema da borboleta. Comecei a comprar da Petka para os sacos e nunca tive problemas do género. Pronto, por isso é que eu digo. Claro que para quem tem, se calhar, 5 ou 6 casais, como é o caso do Aves Silva, se calhar não compensa comprar uma saca de 20 kg, não é? Mas o importante mesmo é, primeiro, comprar de uma gama boa e, segundo, na loja onde adquirir a mistura, saber se aquela saca já está aberta ou não há muito tempo. Porque o Aves Silva está a dizer que até compra sacas de 5 kg. Eu sei que há umas sacas de 5 kg que até oferece nas exposições para quem ganha alguns prémios. Um dos prémios normalmente são sacas dessas. Isso normalmente são sacas de amostra.
Tenha atenção à validade e normalmente essas chacas andam de um lado para o outro, podem estar mal acondicionadas, podem ter apanhado sol, podem ter apanhado umidade até chegarem à loja. Portanto é assim, se está-lhe a aparecer borboto, se está-lhe a aparecer as aboas, tem que trocar de mistura. Essa mistura não é boa. Ora, 29 likes, meus amigos. Vamos lá, quem ainda se esqueceu aí de colocar o joinha, por favor, coloquem, a ver se conseguimos chegar aos 40 likes. Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Aves Silva, Zap não conheço também. Aves Silva, agradeço, Vitor. Pois, Aves Silva, superar vai tudo para a cara. Ó, meu amigo, isso nem sequer merece resposta, meu amigo. Não, não vale a pena. Nuno Duarte, já agora, Vitor, congelar as sementes para matar esses bichinhos resulta ou é mito? Se resulta, não retira propriedades às sementes. Já tive esses bichos e alimentei os pombos. Pois, eu também já ouvia, nunca usei essa técnica, amigo. Primeiro, se não for bem acondicionado, se não tiver dentro de um saco térmico bem fechado, vai queimar as sementes todas com o gelo, porque o gelo também queima, não é? E vai retirar propriedades certamente às sementes. Depois é assim, como não são bactérias, como é o borboto e é a aboa, realmente deve morrer. Devem morrer, sim. Se calhar para esse efeito serve. Mas eu não sou muito apologista de agarrar numa mistura de sementes e colocar a congelar. Epá, não vejo. Eu acho que aí a situação é pá, adquirir uma gama superior de mistura de sementes e ter cuidado quando se compra em quantidades pequeninas. Já referi isto em variedíssimos vídeos aqui no canal. Muito cuidado onde se adquire a comida. Se nós vamos a uma loja e olhamos para o teto, eu normalmente, quando ia às lojas, agora não, que agora mando vir tudo online, mas quando eu ia às lojas, a primeira coisa que eu fazia era olhava para o teto. Sabem porquê? À procura das aboas. Porque se há aboas no teto, a maioria dos alimentos ali que não estejam devidamente fechados, está tudo contaminado. Porque as aboas deixam ovos. Se houver uma saca aberta ou uma caixa com mistura lá dentro que tenha a tampa aberta, as aboas vão lá deixar ovos e depois vai aparecer nos vossos aviários, não é? Portanto, temos que ter muito cuidado com as misturas que compramos e onde compramos, principalmente onde compramos. Agora, o superar vai tudo para a cara, esta é a melhor do dia, está muito forte, o Aves Silva hoje está muito forte. Superar vai tudo para a cara, isto é muito bom. Aves Silva, depois tinha aquelas borboletas pequenas. Pois é, eu aqui chamo da boa, há quem dê outros nomes, mas sim, é. Luís Gonçalves, quem não tem máquina pode passar as sementes ao vento no exterior. O vento leva as cascas e as sementes caem no alguidar em baixo, chamada antiga. Rui Rocha, Aves, veja no YouTube como fazer uma máquina de soprar sementes caseira. Vai aparecer um senhor com uma garrafa de Coca-Cola e explica passo a passo como se faz. Se você guardar o meu número, depois posso-lhe fazer um vídeo de como limpo com a garrafa. Nuno Duarte, pronto, está explicado. Hilário Moreira, sim, num comedor eu limpo as cascas e depois reponho com sementes novas. É, nos comedores automáticos. O Hilário também usa os comedores automáticos como eu, ou seja, não mistura sementes de uma gaiola para outra gaiola. Eu aqui no final da live depois vou dar a minha opinião sobre o que eu acho ou não da máquina de sementes, uma vez que também já usei, mas aqui o Hilário está-se a referir a essa situação, ou seja, como são os comedores de tremonha, né, os chamados comedores automáticos, têm uma gaveta cá por baixo onde cai tanto cascas como sementes que os pássaros às vezes não gostam e começam ali a espalhar por forma a encontrar as que gostam, cai tudo ali em baixo. Portanto, nós conseguimos reutilizar praticamente a 100% aquelas sementes que supostamente num comedor normal cairiam para o fundo da gaiola, ficariam misturadas com as fezes, contaminadas, já não dava para usar, e ali não, ali ficou naquela gavetazinha, dá para reutilizar. Aves Silva, pois superar não dá jeito, pois espalha-se por todo o lado. Tem que arranjar uma técnica, amigo. Superar faz parte da vida do criador. É a coisa mais banal que o criador faz, é superar sementes. Hilário Moreira, em relação à comida apenas compro sacos de 20 quilos. O Rui Rocha, aves, assim fica difícil. Pois é aquilo que eu digo, é criar confusão onde ela não deveria de existir, é a tal situação.
Marcos Vinícius, Estrusada ou sementes, qual a sua opinião? Olá, amigo Marcos, como está? Seja bem-vindo ao canal. Eu continuo a dar mistura de sementes às minhas aves. Por muito que eu sei que não seja tão higiênico, cai cascas para o chão e tudo mais. A estrusada tem muitas coisas a favor. As fezes são mais limpas, cheiram menos mal. E efetivamente tem muitas vantagens. No entanto, depois, quando há muita umidade, a estrusada tem o hábito de ficar úmida demais, também pode ganhar alguns fungos. Mas eu parto do princípio do enriquecimento ambiental das minhas aves. E os canários, neste caso, que é o que estamos a falar, são aves graminívoras, ou seja, são aves que foram desenhadas por Deus, o Todo-Poderoso, para se alimentarem de sementes, não é? Portanto, eu acredito que as minhas aves são muito mais felizes quando têm uma gama, uma variedade de sementes para escolher aquelas que querem comer, do que quando têm apenas estrusada, ok? Esta é a minha opinião. Mas eu concordo, e volto a referir, eu concordo que a estrusada tem bastantes vantagens mesmo. Muitas vantagens mesmo. Estraga-se menos, a quantidade de comida que se estraga é muito inferior à mistura de sementes, etc. Mas pronto, a minha opinião é esta e eu continuo com a ideia do enriquecimento ambiental, que eu acho que as aves foram feitas para descascar sementes e para se alimentarem de sementes. Estão desenhadas para isso. Mas obrigado pela pergunta, amigo. Aves Silva, agradeço, rever esse vídeo. 32 likes, meus amigos. Se houve alguém ainda que não colocou aqui o joinha, coloquem, por favor. A ver se antes do final da live, já vamos aqui com uma hora de live, se conseguimos chegar aos 40 likes. Aves Silva, já me dei para o Cantalec Prémio. Pronto, o Cantalec Prémio é uma marca boa. Só que você tem que ter cuidado com essas sacas de 5 kg. Essas sacas de 5 kg normalmente são sacas que normalmente são oferecidas nas posições, como eu lhe digo, e nem sempre essas sacas estão muito bem acondicionadas, ok? Portanto, você tem que ter cuidado, porque é como eu lhe digo, você até pode pôr aqui o nome da melhor marca de misturas do mundo, mas se você me diz que ao estar a utilizar essa marca tem borbotos e tem aboas, é sinal que essas sementes, por muita gama alta fossem, foram mal acondicionadas e já perderam propriedades. E já apareceu o bicho, já apareceu o borboto, já apareceu as aboas. Portanto, alguma coisa está errada. Isto é lógico o que eu estou a dizer, não há Chaves Silva, é completamente lógico. Se você diz que a mistura que está a dar aparece o borboto e aparece as aboas, é sinal que as sementes não estão boas. Porque isso normalmente só se desenvolve quando a gama de sementes é fraca, é baixa, ou quando as sementes já expiraram, a validade já expirou ou elas foram sujeitas a um excesso de calor. Imagine uma palete dessas sacas de 5 kg estar ao sol durante 3 ou 4 dias. Imagine estarem armazenadas num local onde os níveis de umidade são altíssimos. Ok? Ora, vamos lá ver onde é que eu estava. Estava aqui a responder ao Aves Silva. Rui Rocha, a loja onde comprar as sementes é bem ventilada? Aves Silva, pois por isso, como as sementes dá-me confusão, vou mudar para a estrusada. Pronto, lá está aqui o Aves Silva já a trocar, já vai para a estrusada. Pronto, mas faça como deve ser. Já tivemos uma live a falar sobre isso, faça como deve ser. Não comece de repente a dar estrusada e depois os animais não vão comer e podem até morrer, ok? Aves Silva, pois ficamos com a cara cheia de cascas. Não, você é que não tem técnica porque não pratica. Está a ver? Não ficamos nada com a cara cheia de cascas. Eu não fico com uma única casca na cara quando estou a soprar sementes. E isto aprende-se. Qualquer criador, é das primeiras coisas que aprende, é colocar o comedor na posição correta para soprar para dentro do balde, em que praticamente não cai cascas nenhumas para o chão e muito menos vão para a cara. Ok? Rui Rocha, aves, para si acho que é melhor mudar para a estrusada. Aves Silva, sim, é uma boa loja, Rui, mas já mudei para o Canto Alegre. Aves Silva, como se chama essas borboletas pequenas? Eu aqui chamo boas, mas há quem dê outro nome, traças e por aí fora.
Nuno Duarte Aves Silva, mas trocar assim a comida tanta vez sem soprar vai estar a dar uma alimentação só das sementes gordas às suas aves, ou seja, as suas aves só comem aquilo que lhes interessa. Aves Silva, pois Rui, já comprei a extrusada C15 para fazer a transição. Rui Rocha, por acaso onde eu compro as minhas praticamente tudo para os canários, o senhor é top e a loja é muito limpa e sem umidades. Aves Silva, mas afinal onde está esse número? Nuno Duarte, Aves Silva, podes sempre usar aquelas máquinas dos apicultores. O problema depois é separar com a máscara. Edmilson Oliveira, boa tarde amigos, cheguei em casa e já vi que vou ter que rever a live de início, pois já vamos aqui numa hora e 5, amigo. Paulo Palmeiro, o melhor é comprar sacas porque em vulso não se sabe o que está a comprar e quanto tempo essas sementes estão ali, pronto, é por aí, é o que eu tenho estado a tentar explicar. David Antunes, boa noite amigo, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Rui Rocha, Aves, sopro por um canudinho. Aves Silva, soprar faz parte da vida do criador. Ah, soprar, pois, exatamente. Exatamente, mas é que isto não é gozo, é um facto. David Antunes, canais portugueses de canários que recomendas? Há muito pouco, amigo. Nem é uma questão de recomendar, é indicar o que há. Existo eu, existe o Canaril Almada, existe um senhor que eu agora esqueci porque ele cria canários de cor, que eu também gosto muito do canal do senhor e praticamente eu não conheço assim mais nenhum. Não me lembro assim mais nenhum, amigo. Assim de cabeça, português de Portugal, não me lembro assim de mais nenhum. Pois há grandes diferenças entre as opiniões, não é? Por exemplo, não é estar a falar mal, respeito todas as partes, mas eu tenho uma forma completamente diferente de analisar a ornitologia do que tem, por exemplo, o Candarilo Almada. São formas de estar na ornitologia completamente diferentes. Como vocês sabem, ele é muito apologista dos tratamentos, disto e daquilo, de usar produtos para tratamentos e não sei o quê. Eu sou totalmente o inverso. Eu fujo desses tratamentos preventivos e dessas coisas todas. Entre essas outras coisas, mas pronto, é o que eu vejo e não me custa nada de estar a referir o nome. É o que eu vejo aqui em termos de canais portugueses. Sou eu, é ele e é esse senhor que eu até tenho muita consideração. Que eu agora é uma pena não me estar a lembrar do nome do canal. Ele tem assim um canaril muito pequenino e depois tem ali aves de cor, tem mosaicos e mais algumas raças. E eu gosto. Os vídeos dele, embora sejam simples, ele vai falando sobre a experiência das suas aves, o que é que correu, o que é que nasceu, como é que está, agora como é que os parou, agora como é que pôs. E por acaso gosto. São vídeos simples, mas não tem ali grandes invenções nem nada. Pá, um senhor top, muito fixe. Mas em Portugal há muito pouco e deveria de haver mais. Ora então, meus amigos, 32 likes. Alguém que esteja aqui que ainda não tenha deixado o seu like, deixe por favor, para ver se antes de terminar a live conseguimos chegar aqui aos 40 likes, meus amigos, ok? Ave Silva, canudinha. Ave Silva, gozem. Não é uma questão de gozar, amigo, é um facto. É um facto. O amigo é um bocado complicado. E o amigo não pode ser assim tão complicado. Isto de criar os pássaros parece difícil, mas não é assim tão difícil. Poderá se tornar mais difícil se nós complicarmos ainda mais. Ok? Isto é algo que nós estamos aqui, às vezes até podemos estar aqui a falar na brincadeira, mas é sempre uma tentativa de ajudar. Então o amigo está-me a dizer que não só para as sementes, é claro que vai gastar muita mistura, como é óbvio. Tem que superar as sementes. É que isso nem há conversa para esse tema. Quando eu digo a vida de um criador é separar sementes, é um facto. Não é estar a gozar, não é estar a reinar, não é nada disso. É um facto. Tem que se superar as sementes. Estávamos bem arranjados se não separássemos sementes. Não ganhávamos para isso. Então com 50 casais, com 250 pássaros nascidos, se eu não tivesse os comedores automáticos, como é que era a minha vida se eu não separasse sementes? Em vez de gastar aqui 40 quilos de mistura por mês, gastava se calhar mais de 100. Só com essa brincadeira de chegar ali, vazar, tumba e encher novamente. Opá, não dá, não dá.
Ora então, vamos lá. Edmilson Oliveira, os rebentos são os brotos, amigo. Mentirinha. Está aqui um conterrâneo que conhece a dialética, o calão português do Brasil. Embora nós aqui também usamos broto, mas pronto, é isso mesmo, amigo, obrigado. Hilário Moreira, Tchi, criador que é criador, só para comida e vai cascas para a boca, para a vista, etc. É à grande. Meus amigos, eu estou a voltar a ter aquele problema que não estou a conseguir ver os comentários. Deixem lá ver. Está aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Deixem lá ver o que é que está a passar. Ora, ok. Rui Rocha, David, o nosso. Aves Silva vai cascas para a boca, pois. Nuno Duarte, além das cascas, posso até dizer que as pearls davam um belo pequeno almoço, muito sabor a cereais. Eu também tenho o hábito de experimentar, eu também gosto muito de experimentar, principalmente as papas, para ver se tem um sabor agradável. Luís Gonçalves, o Aves Silva tem que comprar óculos de proteção daqueles das obras. E depois põe uma pedra de sal dos Himalaias numa mão e uma rebarbadora na outra, pronto. E fica aqui a versão 2.0 do Nuno. Aves Silva, olha, passou para mim o riso. Aves Silva, olha, por acaso tenho aversão às máscaras. António Correia, eu cá no meu canaril não uso a máquina de soprar sementes. Retiro de cada gaiola ao comedor, meto as sementes numa peneira para sair todo o pó e sopro. Sim, a peneira é top para quem tem paciência e tem disponibilidade e gosta de fazer isto assim comedor a comedor, é top. Sai o pó todo, é muito prático. Aves Silva, comes as paros, Nuno. Rui Rocha, aves com um secador de cabelo na primeira velocidade. Tem que pôr o comedor a 45 graus e soprar. Aves Silva, também não utilizo máquina de secar cabelo. Se torna-se complicado. Aves Silva, não sei soprar. Nunca tinha ouvido essa. Ainda vai cuspo para as sementes. Aves Silva, está tudo a gozar. Acho que vou comprar a tal máquina de limpar as sementes assim não preciso soprar. Não, então, mas você também já não precisa da máquina de limpar sementes. Então se você vai me dar pasteurizada já não precisa. Vai gastar 60 euros para quê, não é? João Carlos Badal, fui jantar e já regressei. Que tenha sido bom o jantar, amigo. Também mais um bocadinho e estamos aqui a acabar. Basicamente é acabar aqui de ler os comentários. E vou dar a minha opinião final depois sobre o que eu acho sobre as máquinas de limpar sementes. E pronto, ficamos por aqui por hoje. Aves Silva, Rui, por acaso a sério não tenho secador de cabelo, senão era boa ideia. Aves Silva, também já jantei metade de metade. Rui Rocha, o Canaril Almada não aconselho, já estive lá. Ele, para explicar qualquer coisa, parece que é nosso dono e pede-nos dinheiro para dar certo tipo de informações. Já estive lá e paguei. Pois, pronto. Portanto, vocês veem que é exatamente o oposto, não é? João Carlos Badal, verdade. Aves Silva, não sopro. O João Carlos Badal, eu quando me apercebi que teria de pagar saí de frosco, pois. É que há poucos e depois os poucos que há, havendo alguns que façam este tipo de tentativa de negócio, não sei, pá, pior é, não é? E depois começam todos a ficar com má fama. Pior ainda é que depois, por causa de uns, os outros também começam a ficar com má fama. Mas pronto, é o que temos. Aves Silva, pois por isso os 5 quilos vão à vida num instante e não sabia porquê. Pois é óbvio, não é? Mas isso é óbvio. Rui Rocha, depois sensivelmente há um mês atrás veio com a conversa que ia deixar de criar canários e ia vender tudo porque a vida dele já não tinha tempo para se dedicar aos canários. Pois, essa não conhecia. Zé Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores. Olá amigo Zé Carlos, como está? Tudo bem? Aves Silva, pagar pelo canal, Rui. Carlos Silva, este ano a mulher teve que aprender a separar as cascas devido a eu ter sido operado a um pé e ela já apanhou o jeito. Pronto, lá está. É muito prático e lá está. Qualquer criador tem que ter essa situação de soprar sementes, não há como fugir, faz parte. Paulo Palmeira, a diferença dos canais de YouTube. Aqui as dicas são de borla e outros cobram por dicas. E mais amigos, eu aqui, não digo que no outro lado não tentem ajudar, mas eu aqui, para além das dicas gratuitas, como vocês sabem, eu tento arranjar aqui parceiros comerciais que nos ofereçam qualquer coisa. Eu aqui não ando a pedir dinheiro a ninguém. Também vou-vos ser sincero. Já me fizeram pagamentos aqui no canal. Já. Variedíssimos criadores decidem deixar às vezes aqui algum valor. Mas não é por eu pedir.
É porque as pessoas, não sei, pensaram e têm em consideração, não sei. Há uma coisa de bom estou a fazer, porque eu não peço e há criadores que deixam, e eu agradeço, mas eu não peço. Aquilo tudo que eu aqui tento fazer no canal é passar informação, passar descontos e passar um bom bocado com vocês, nada mais. E longe de mim começar de um dia para amanhã, nunca se deve dizer nunca, mas longe de mim começar de um dia para amanhã, começar a dizer é para participarem aqui nas lives e não sei o quê, querem que os comentários apareçam, ou querem coroas, ou querem não sei o quê, não sei o que mais, têm que pagar e não sei o quê. Pá. Aliás, quem me conhece minimamente sabe que eu não sou esse género de indivíduo. Ora, vamos lá ver onde é que eu tinha ficado. Estou aqui com o dedo para cima e para baixo e anda aqui uma vespa a querer pousar aqui em cima do dedo. Aves Silva, pois depois tudo reclama que só às cascas. Aves Silva, experimente tudo também. Aves Silva, a peneira deve ser melhor do que superar. Rui Rocha, o Vitor é top, nunca nos pediu dinheiro, é humilde nas explicações, tem paciência e nota-se que faz com muito amor. Como eu, Vitor, o senhor está de parabéns e já virei seu discípulo. Obrigado, amigo, muito obrigado. Aves Silva, pois, que confusão. Quem é que paga? Rui Rocha, pelo canal não, mas sim pelas informações. Yuri Carvalho, tenho que comprar uma máquina. Estou a ouvir a live e estou a soprar sementes quase há uma hora. Sim, está, oh, amigo, está a soprar sementes quase há uma hora. É normal que se calhar uma máquina até faria aí um efeito positivo, não é? Porque se calhar ao invés de uma hora, se calhar em 20 minutos, 30 minutos, se calhar tinha isso tudo soprado. Aves Silva, pelas informações, quando pagou, se não é descrição. Aves Silva, o Yuri está como eu. Não, mas o Yuri está a soprar, Aves Silva. Você não sopra, você deita fora. Você deita fora, não sopra, né? É isso que tem que evitar, que é para conseguir não gastar tanto. Rui Rocha, eu paguei 40 euros para ter uma folhinha com os medicamentos preventivos para dar às aves antes de cada fase da vida das aves. Rui Rocha, mas o Vitor merece. Aves Silva, já não vou a esse canal, não gosto de terceiros. Aves Silva, sim, até merece mais dinheiro, apesar de berrar muito. Porque estou a tentar ajudar. Agora imagine, se eu fosse outro tipo de pessoa, e você até pode pensar que eu estou aqui a implicar consigo. Se eu fosse outro tipo de pessoa, você tinha aqui o comentário. Sim, até merece uma ajudinha, apesar de berrar muito. E eu avançava. Continuava para o comentário seguinte. Se eu estou aqui a apertar um bocadinho consigo, é porque eu estou a tentar ajudá-lo. Porque estou preocupado. E quero ajudar. Se eu quisesse ignorar, lia o comentário e seguia para o próximo. Entenda, Aves Silva. É um bocadinho por aqui. Rui Rocha. Porque é praticamente um curso online de como criar um canário. Aves Silva, fogo 40 euros, nossa roubalheira. Luís Gonçalves, imaginem que tinham um pássaro doente em quarentena, metiam as sementes dele na máquina de sementes. Neste caso é soprar sempre, não usar a máquina como transmissão de doenças. Aves Silva, nunca gostei desses grupos do WhatsApp, ainda bem que não tenho WhatsApp. Aves Silva, eu sei, agradeço, Vítor, a ajuda. João Carlos Badal, com canais de YouTube como este, com a experiência do Vítor e de alguns criadores que por aqui andam, não é necessário pagar nada. Pronto, e é isto que eu sei que o comentário ainda não acabou, amigo, porque o YouTube não deixa escrever muito e eu já vou, depois se o amigo continuar, eu já vou aqui ler o resto. Mas é isto mesmo. E quando se referem que eu estou aqui, estou a passar a experiência, atenção, não sou só eu, somos todos que aqui estamos. Porque é isto que enriquece aqui ainda mais o canal, não é apenas a minha presença e a minha experiência, mas somos nós todos. Porque o bom e o engraçado disto é que nós estamos aqui numa sã convivência e estamos aqui todos a partilhar conhecimento. E não há ninguém que tenha um conhecimento perfeito mais do que o outro. Ou seja, cada pessoa relata as experiências que teve e que funcionaram para si. E que podem funcionar para mim, mas podem não funcionar para o vizinho do lado, mas já podem funcionar para o outro. Portanto, isto é que é enriquecedor aqui neste canal. Ora então, a experiência é que conta a aprender uns com os outros. Ora, exatamente, é por aí.
E foi um bocadinho, por isso é que eu, há uns tempos para cá, decidi começar a fazer as lives, porque existe uma maior interação do que estar constantemente a descarregar apenas vídeos pré-feitos, não é? Por mim, e que depois descarregava lá e aguardava o feedback por vocês através dos comentários. Mas era uma coisa que já não era em direto, e aqui não. Aqui temos uma live, poderá ser de perguntas ou respostas, poderá ser um certo tema, e vamos aqui descarregando o conhecimento, a informação, a partilha. E eu acho que isto é importantíssimo, importantíssimo para a ornitologia, meus amigos. Pronto, eu vou aqui dizer, antes de terminar a live, eu vou aqui dizer o que eu acho da máquina de sementes. A máquina de sementes, se bem usada, é um artigo valioso num aviário de qualquer criador. Porque acelera bastante a forma como nós tratamos os nossos pássaros. Porque se estivermos a soprar comedor a comedor, se tivermos uma quantidade generosa de casais, por vezes podemos estar ali 1 hora, 2 horas a fazer esse processo, não é? Com a máquina de sementes, normalmente o que é que nós fazemos? Arranjamos um recipiente, começamos a vazar para lá essas sobras, colocamos comida nova, é muito mais rápido do que estar a soprar ali durante um bocadinho e depois voltar a pôr comedor a comedor. E assim nós chegamos ali, epá, olha, isto já tem aqui mais cascas do que mistura, vai ali e depois vai para a máquina. Nesse aspecto é muito top. Mas depois também tem as partes do senão. Ou seja, temos que ter atenção, e o Paulo Palmeiro tinha referido isto há bocadinho, temos que ter atenção quando misturamos comida de um comedor, de um determinado casal, com comida de outro comedor, de outro determinado casal. Vamos supor que temos um casal que está doente, que tem uma doença qualquer, e que nós até nem nos apercebemos ainda, mas a ave já está doente. A ave já andou ali com o bico a salivar sobre as sementes, a escolher as sementes. A ave pode ter um poleiro, como também disse aqui outro amigo nosso, pode ter um poleiro por cima do comedor, pode ter defecado para a mistura de sementes. Portanto, a doença que aquela ave tem, se nós misturarmos os restos todos de sementes no mesmo balde, vai passar para as outras sementes todas. Depois vamos soprar. Depois há o processo de soprar. Nem todas as máquinas conseguem soprar de forma a que as fezes saiam do lado das cascas e não fiquem na mistura, nas sementes que ainda estão boas. Porque uma feze e uma semente têm praticamente o mesmo tamanho. E nós sabemos que as máquinas de sementes trabalham com uma ventoinhazinha que tem uma determinada velocidade que consegue soprar poeiras e sementes e deixar ficar sementes boas. Consegue escoar poeiras e cascas e consegue deixar ficar as sementes no outro recipiente. Tem 2 recipientes cá em baixo, não é? Portanto, normalmente o que acontece é que aquela velocidade acaba por deixar as sementes e as fezes, se existirem algumas fezes, no mesmo sítio. Certo? Portanto, eu acho que tem mais contras do que tem prós. Agora, se o criador for extremamente cuidadoso, se o criador tiver os poleiros abaixo dos comedores, se o criador, por exemplo, for muito escrupuloso e agarrar, e arranjar vários recipientes, recipiente do casal 1, do casal 2, e vai pondo ali os restos, e vai deixar aquilo encher, demora o tempo de demorar, desde que esteja bem fechado, bem acondicionado, num local seco e escuro, aquilo não vai ganhar borboto, não vai ganhar boas tão cedo. Vai deixando, e depois quando for limpar, começar pela caixa do casal número 1, limpar aquilo tudo. Depois, antes de ir para a caixa do casal número 2, se calhar limpar um bocadinho a máquina para evitar que fique ali algum tipo de bactéria, algum fungo, alguma coisa que aquele casal até podia ter transmitido às sementes. Faz o mesmo processo para a caixa número 2, para a caixa número 3. Só que isto se calhar acaba por dar muito trabalho também, não é? Portanto é assim, para quem não se preocupa muito com doenças e com estas situações todas, é uma maravilha. Eu já usei aqui há uns anos, por acaso, na altura até fiz uma troca por um casal de Gloucesters, era um senhor que fabricava, não sei se o senhor ainda é vivo, que ele já era de uma certa idade na altura, o senhor é que fabricava as máquinas e eu na altura fiz um negócio com ele, dei-lhe um casal de canários e ele deu-me uma máquina. Aí usei aquilo durante vários anos, realmente eu tinha baldes de 5 quilos, deixava-os a encher,
Quando estavam cheios, começava a pôr lá para dentro. E depois é assim, a máquina de sementes não pensem que é passar uma vez já está separado, não é. Não é. Vocês têm que passar aquela mesma comida várias vezes até sair todo o pó e até sair todas as cascas. Ele não é à primeira. Vocês passam uma vez, está bem que vai logo 80% das sementes e do pó, vai logo à vida, mas ainda fica ali 20%. Tem ainda de agarrar na gavetinha onde ficaram as sementes boas, passar outra vez. Portanto, no mínimo são 2 vezes por cada dose que vamos colocando, ok? Pá, é assim. Tem os seus prós e tem os seus contras. Depois cada criador tem que tentar, se quiserem fazer realmente uso, arranjar uma metodologia. Se não quiserem fazer uso, pronto, é continuar a soprar. E aqui a grande questão é a propagação de bactérias, de fungos, de micro-organismos que possam estar num determinado casal ou num determinado grupo de aves, onde nós vamos pegar nesses comedores e vazar lá para o mesmo balde. E ser um balde comum a todos os comedores que nós temos das nossas aves, não é? Basta haver uma ave doente, vai propagar ali mais rapidamente às outras, pelo contacto, pela comida que já teve, não é? Basicamente esta é a minha opinião. E foi também muito por aí que eu deixei de usar e na altura ainda usava comedores normais e foi daí que eu fui buscar a história dos comedores automáticos. Eu com os comedores automáticos não me preocupo. Basicamente só uma ou duas vezes por semana é que vou lá a gavetinha soprar, portanto não me preocupo. Portanto, e para terminar, meus amigos, já vamos aqui com 1h30, eu vou só acabar de ler aqui os comentários. Sabem que eu não gosto de me ir embora sem ler os comentários até ao fim. Era o amigo Luís Gonçalves que há bocadinho também estava a falar na situação dos peleiros e está aqui uma ave em quarentena. Pronto, são vários os fatores contra também. Ora, então vamos lá ver. João Carlos Badal, com canais de YouTube como este, bem, já tinha falado também. Ave Silva pode berrar à vontade para aprender. Rui Rocha, Luís Gonçalves, uma ave doente nem deve estar perto das outras aves e estando doente tudo o que sobrar delas é lixo. João Carlos Badal, a experiência é que conta, aprender uns com os outros, exatamente. Luís Gonçalves, exatamente. Rui. Aves não foi Zap, foi YouTube. Nuno Duarte, caminho e terras onde posso fazer a entrega. Atenção, meus amigos, para quem for o vencedor do sorteio do Canário Lizard, se for de uma dessas localidades ou de perto, o amigo Nuno pode fazer a entrega em mão da ave, ok? Ora então, Lisboa, Foz de Almada, Biscainho, Azerbadinha, Couço, Mora, Montargil, Ponte de Sor. Com mais algumas terrinhas pelo meio, ok? Ave Silva, o Rui Zap é brasileiro, não é? Nuno Duarte, mas depois é ver a melhor maneira com o vencedor, é isso mesmo. João Carlos Badal, eu que crio passarinhos há mais de 40 anos, continuo a aprender e a trocar ideias com a malta. Está como eu, amigo, eu é exatamente a mesma coisa. Eu é rara a live que aqui tenho feito nestes últimos dias que não tenho sempre aprendido uma coisa nova por dia. A sério, estou a ser muito sincero. Aves Silva, isso é muito dinheiro, Rui. Rui Rocha, sementes nas máquinas só de aves saudáveis, senão virá uma potencial propagação de vírus e bactérias através das sementes. Rui Rocha, não é diminutivo do WhatsApp e é mais rápido e mais fácil de escrever. Aves Silva, até nisso estou a aprender, não sabia que Zap era o WhatsApp, não tenho por acaso. Aves Silva, só o Telegram e o Signal é o que utilizo. Rui Rocha, há 46 anos nasci na maternidade à frente da Costa, descendente de Pinhotos. O quê, mas faz hoje 46 anos, é isso, amigo? Nuno Duarte, Rui Rocha e Paulo Palmeiro viram o número. A ver se o amigo Rui Rocha depois deixa nos comentários, quando a live passar para vídeo, se deixar lá nos comentários fica visível para todos, ok? É mais prático assim, porque assim fica lá, porque estes comentários vão desaparecer. Quem, como eu, que estou aqui a relatar os comentários, não consegui apontar, é mais fácil se deixarem lá nos comentários e fica visível para sempre, ok? Aves Silva, parabéns, Minha é muito bonito, muito verdinho. Pois, agora não sei se o amigo Rui faz anos hoje ou não. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, não o reparei, amigo. Aves Silva, não conheço essa maternidade. Não vale combinarem. Nuno Duarte, amigo Aves Silva, é para quem quiser guardar, para combinar a entrega das chácaras de mistura.
Aves Silva também quer. Rui Rocha, claro, o senhor é do Porto e a maternidade que falei é no meio de Lisboa. Ora, Nuno Duarte está aí novamente. Aves Silva, o Rui hoje está a leste. Aves Silva, como disse que era domingo. Ora, Aves Silva, só fui a Lisboa 2 vezes. Paulo Palmeiro, Nuno Duarte, não vejo o número. Rui Rocha, é verdade, Vitória, eu até colocava um secador de cabelo em velocidade máxima para o sol ser mais forte e passava 3 vezes. Depois ainda andava à procura se aparecia algumas espécies. Pois, porque as pessoas que nunca usaram têm a percepção de que aquilo basta passar uma vez e está logo separado das cascas das sementes. É mentira. E o pó, e é mentira. Aquilo tem que se passar várias vezes. E depois, se puseres muita quantidade, aquilo pode começar a afunilar e até parece que vai prender. Portanto, tem muito que se lhe diga. Também é verdade, depende de modelo para modelo, mas tem muito que se lhe diga. Nuno Duarte, eu também tenho esses comedores nas bodeiras, mas como ando com a ideia de construir um viveiro grande, ainda não o estou a utilizar. Aves Silva não está a brincar. Alexandre Guerque, boa tarde a todos. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à fase final da live. Para quem ainda não deixou o joinha, deixem o joinha, meus amigos. Estamos com 35 joinhas e estamos prestes a acabar a live, ok? Rui Rocha, como o Lizard vai ser para mim, eu nesse dia vou conhecer o canaril do Nuno. Aves Silva, olha, hoje aprendi que tinha que soprar. Exatamente, exatamente. Rui Rocha, não, o Aves estava a perguntar se era brasileiro. Pois, ok. Não, dá para perceber que o amigo Rui Rocha é português de gema, não. Pela forma como escreve, percebe-se perfeitamente. O Zap é uma coisa normal de hoje em dia falarmos sobre o WhatsApp, em vez de dizer o WhatsApp é o Zap, não, já é banal também. Aves Walker, muitos parabéns. Virgílio São João, boas tardes. Olá, amigo Virgílio, como está? Tudo bem? Aves Silva, pensei que Zap era brasileiro. Sim, é um termo que foi inventado pelos amigos brasileiros, mas já muitos portugueses também usam. Aves Silva, Rui, somos amigos, partimos o Lizard a meias. É para mostrar-te aos animais, é que não. João Carlos Badal, façam o que fizerem, o Lizard vai sair a mim. Olha mais um que irei oferecer para novo sorteio. Tumba! Muito bom. Bom, meus amigos, vamos ficar por aqui, numa hora e 32 minutos de live. Lá está, mais um bom momento, mais um bom bocadinho que aqui passámos. Hoje falámos sobre um artefacto que é importante falar-se, ou seja, há quem não prescinda dele, a máquina de soprar sementes, há quem não tenha experimentado ainda e tem curiosidade em usar, e há quem já tenha usado e acabou por colocar de parte. Portanto, isto dá para tudo, meus amigos. Nenhum estão totalmente certos, nenhum estão totalmente errados. Aqui o importante foi termos relatado a experiência para quem já fez uso, se gostou da experiência, se não gostou da experiência. Portanto, a melhor coisa sempre é, não vai matar ninguém, não vai ferir ninguém. Portanto, quem tiver efetivamente interesse em experimentar uma máquina de limpar sementes, adquira, use e depois obtenha o seu resultado e obtenha a sua opinião afinal. Ok? Bem, vou só aqui ver por fim mesmo aqui os comentários. O Nuno aqui a rir-se do João Carlos Badal, muito bem a mandar esta. O amigo João Carlos de vez em quando também está forte. Também já jantou, está ali com o power todo, pois. Ora, Nuno Duarte, abraço a todos e até amanhã. Um forte abraço, amigo João Carlos Badal, abraço a todos, até amanhã, amigo. Adalberto Balbino dos Santos, você ainda usa vinagre de cidra? Sim, uso, amigo, 1 a 2 vezes por semana. Gosto de colocar ou na água de beber ou nas banheiras. Ultimamente até tenho colocado mais nas banheiras do que na água de beber, porque tem estado muito calor e eu não quero que a água, para além de morna, depois ainda tenha lá o vinagre e tenho algum receio que faça mais mal do que bem às aves. Família Domingos, boa noite e até amanhã. Um forte abraço, obrigado, amigo. Paulo Palmeira, abraço para todos, obrigado, Vitor, pela live. Abraço, um forte abraço, amigo. Aves Silva Fogo, não vi nada. Pronto, o amigo Rui Rocha, em princípio, vai lá deixar no comentário lá do vídeo e fica lá o número, está bem? Rui Rocha, abraço a todos, mais uma vez, obrigado pela aprendizagem, pelo carinho e atenção de todos. Um forte abraço, amigo, até amanhã, obrigado eu. Muita malta a dizer que não viu o número. Adalberto Balbino dos Santos, uma cápsula de fluconazol por litro de água é o suficiente para tratar a megabactéria. Abraços do Brasil. Olá, amigo.
Eu aqui, para a megabactéria, penso que a grande maioria dos criadores já chegou à conclusão que a megabactéria é nada mais, nada menos do que fungos. Chama-se, tem um nome de megabactéria, mas de bactéria não tem nada, ou seja, são fungos que ficam alojados na bilis dos passarinhos pequeninos, criando aquele ponto negro e muitas vezes levando à sua morte. Eu aqui, a substância que eu uso é o Fungizone, em que penso que a substância ativa, penso que não é essa que me está a referir, o fluconazol. Mas é assim, o amigo também, se puder, eu vou terminar agora aqui a live e a live vai ser processada e vai ser passada para vídeo lá no canal. Se o amigo colocar este comentário depois lá, porque estes comentários vão desaparecer agora aqui da live, se o amigo colocar esse comentário lá no canal, neste vídeo agora, eu depois vou ver qual é que é a substância ativa do produto que ele estava a referir que eu uso aqui para a megabactéria, que é o Fungizone. É normal que aí no Brasil nem tenham esse produto, mas poderão ter um produto com a mesma substância ativa. Daí ser importante o amigo deixar lá o comentário para eu depois responder qual é que é a substância ativa do Fungizone. Está bem, amigo? Nuno Duarte deve ficar bloqueado. Nuno Duarte, a ver se conseguimos de outra maneira. Estou a precisar de óculos para ver e para separar. João Carlos Badal estava aqui a dizer a mesma coisa, Fungizone. Pronto, meus amigos, vamos ficar por aqui. Penso que li todos os comentários. Amanhã temos aqui uma nova live, véspera da live do sorteio, não se esqueçam. Como já vem sendo prática aqui no canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço a todos.